Boa noite, sejam muito bem-vindas ao evento Destrave, sua versão terapeuta de sucesso. Nessa aula, eu vou te ensinar exatamente quais os passos que você precisa dar para destravar o seu sucesso como profissional e também como mulher. Afinal de contas, para a gente ter uma base forte de sucesso, a gente precisa, antes de tudo, estar bem. A gente está empresária de sucesso, a gente precisa de uma mulher pronta para sustentar esse sucesso. E é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu já quero avisar que o conteúdo vai ser profundo, e eu quero que vocês estejam 100% aqui comigo. Então, já desliga o celular. Se está olhando no celular, já deixa aí no não perturbe. Desliga a TV. Vai para um lugar mais tranquilo. Peguem papel e caneta. Escolham aí um ambiente mais tranquilo. Pede para o maridão cuidar das crianças. E avisa aí que agora tu vai estudar e foca realmente aqui comigo. Porque o conteúdo que eu vou compartilhar contigo aqui hoje vai te ajudar e muito a mudar os teus resultados. É muito importante que você saiba também que no final vai ter uma surpresa. E eu vou dizer para vocês como resgatar os presentes também que vocês conquistaram e o sorteio. Então, eu tenho para dizer que vocês vão se surpreender. Então, fica aqui comigo até o final, para que vocês não percam nada. Comentem no chat, se quiserem. Podem fazer perguntas. Eu quero que vocês se sintam aqui bem à vontade. O nosso ambiente aqui é um ambiente seguro, é um ambiente restrito. Então, são poucas pessoas. E é justamente porque essa aula não é qualquer aula. Não é uma aula a divulgar no Instagram, por exemplo. É uma aula muito especial que eu vou compartilhar aqui com vocês. São coisas que eu compartilho nos meus treinamentos pagos. Então, desejo que vocês aproveitem muito este momento. Outro ponto que eu quero lembrar aqui é que quem puder estar de câmera aberta, eu quero ver o rostinho de vocês. E quando a gente fala, né, em destravar a sua versão terapeuta de sucesso, essa promessa pode até parecer boa demais para ser verdade, né? E eu confesso que talvez no teu lugar eu também desconfiaria. Porque eu também já estive nesse lugar de uma profissional que tinha medo de me expor, de me vender. Eu tinha muitos bloqueios, eu tinha medo de cobrar mais caro, eu não sabia me vender, eu não sabia me posicionar, eu tinha bloqueios bem profundos. E tudo mudou quando eu decidi olhar para isso. Eu me sentia literalmente amarrada. Eu sabia de todo o potencial que eu tinha, mas eu não conseguia colocar esse meu servir no mundo da forma que eu gostaria. Hoje eu sei que é possível sair desse lugar de paralisia, né? De não ter resultados, de saber que existe um potencial e a gente não conseguir colocar esse potencial para fora. É algo que dói muito. E a gente não consegue nem explicar.
porque lá no fundo a gente sabe que a gente poderia estar muito mais longe, ter resultados muito melhores. A gente sabe o que fazer, como fazer, mas não consegue agir. E hoje eu sei que é possível sair desse lugar de paralisia e ter os resultados de uma mulher que sabe o que quer, que tem clareza, que se posiciona, que sabe se vender e que tenha confiança, segurança de colocar esse servir no mundo, né? Isso só aconteceu porque lá atrás eu precisei de uma condução como essa que eu faço hoje e eu não tive. Quando eu entendi que eu comecei a percorrer esse caminho e eu descobri como destravar tudo isso, que eu comecei a ter resultados de fato e ser realmente aquela mentora e terapeuta que eu queria ser, que começou a nascer dentro de mim uma vontade muito grande de ajudar outras mulheres na mesma situação que eu estava. Hoje, transformar a vida de mulheres dessa área do desenvolvimento humano, mentoras, terapeutas, se tornou uma missão para mim. E é algo que há de realmente muito forte aqui no meu peito. E por já ter direcionado várias mulheres a chegarem a esses resultados, que hoje vocês estão aqui comigo. Porque eu quero muito te ajudar, mas eu também quero que tu esteja pronta para ajudar outras mulheres. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que isso é possível. Antigamente, eu estudava muito, eu me esforçava e os resultados não vinham. E eu sempre achava que eu precisava de mais conhecimento, de mais esforço. E eu sei muito bem o que é sentir essa dor, de saber que a gente tem esse potencial, que a gente poderia estar muito mais longe e se sentir travada, paralisada, tanto nas ações quanto nos resultados. E eu só comecei a mudar esses meus resultados, e é a minha realidade também, depois que eu entendi que o que me travava não era nada do que eu pensava. Eram as travas causadas por bloqueios emocionais que eu tinha e que eu não me conhecia o suficiente. Mas nem era só isso. Eram os bloqueios, mas também a gente aprende muita coisa nos cursos que a gente faz, nas formações, a gente aprende muitas técnicas. Mas vender desenvolvimento humano é diferente, é muito mais sensível do que vender outros produtos. E quando a gente faz uma formação, a gente aprende muitas técnicas, mas a gente não aprende a como se vender. Então, junta todos esses bloqueios, todas essas travas com a falta de estratégia que funcione para esse servir, né? Porque quando a pessoa está com dor, é difícil olhar para a dor. Então, aceitar pagar para olhar para essa dor é mais difícil ainda. Muitas pessoas não têm nem a consciência de que o lugar que ela está, existe uma solução, uma saída. E a gente tem que aprender a mostrar isso para as pessoas. Então, eu comecei a entender tudo isso, na medida que eu fui me desbloqueando, eu fui fazendo ações, eu fui entendendo o que funcionava e o que não funcionava. E aí eu comecei a mudar os meus resultados e também a minha realidade. E todo esse aprendizado que eu fui construindo e que eu fui validando com as minhas mentoradas se tornou hoje um método.
Porque eu fui me apaixonando tanto em ajudar essas mulheres e, incrivelmente, 90% das mentoradas que vinham para mim trabalhavam nessa área. E aí eu entendi aquela frase, né, que a gente ouve muito: onde está a sua dor, está o seu chamado. Porque o que era uma dor minha lá atrás, eu comecei a ajudar outras mulheres. E a cada resultado que elas tinham, eu vibrava e vibro até hoje como se fosse meu. Tem algumas mentoradas aqui na aula, depois eu vou até pedir para elas falarem um pouquinho para vocês. Mas o sentir esse resultado dessas mulheres e, de certa forma, vir aquela retrospectiva, né, de como era antes e como é agora, me faz acordar todos os dias com essa intenção de ajudar essas mulheres. E tem várias mulheres, eu até trouxe aqui, eu vou compartilhar rapidinho aqui a tela com vocês. Algumas das várias mulheres que passaram já por mim, nas mentorias individuais, na mentoria em grupo também. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Tem entre elas uma pessoa muito especial e ela está aqui na aula. Estão vendo a minha tela? Só vou colocar aqui tela cheia. Aqui tem alguns depoimentos de algumas dessas mulheres. E, em especial, uma delas que está presente aqui com nós na aula, que é a Denise. E a Denise passou por várias etapas comigo, e hoje eu brinco que ela é minha camisa 10, porque ela teve resultados incríveis. Mas eu trago ela aqui não só para ela contar um pouquinho da história dela, mas também para comemorar tudo que a gente já compartilhou juntas. E principalmente mostrar para vocês que tudo é possível desde que a gente aceite olhar para dentro, mas também entrar em ação. A Denise é um exemplo muito lindo de uma pessoa que ela era exatamente igual a mim lá atrás. Mesmos bloqueios, mesmas dificuldades. Só que ela aceitou passar por tudo o que precisava passar. Tanto para se curar desses bloqueios, como também aprender as habilidades que ela precisava aprender para chegar nos resultados que ela queria. E eu desejo isso para todas que passam por mim. O resultado das minhas mentoradas, eu sempre digo que é o meu resultado. E eu vibro e eu me emociono junto com elas, e é muito bom sentir isso. E desejo isso para todas que estão aqui, independente. Se você é iniciante, se você já tem um pouco de resultado, talvez você até já tenha um bom resultado, mas você sente que chegou ali no limite, que não consegue mais crescer, que estagnou, que não consegue ultrapassar.
todas nós, independente da etapa que a gente está, eu acredito que a gente quer crescer um pouco mais. E todas nós devemos sempre estar crescendo. Então, independente de onde tu está hoje, pode ser que tu nem seja uma terapeuta formada ainda, pode ser que tu esteja começando, pode ser que tu já esteja um pouquinho mais longe, pode ser que tu já tenha resultados muito bons, mas a gente sempre tem um lugar ali na frente para chegar. E eu vou convidar a Denise para falar bem rapidinho aqui, para não tomar muito tempo de vocês e da nossa aula, porque tem bastante conteúdo para compartilhar aqui. Eu vou convidar para ela falar aqui 2 minutinhos com a gente. Deixa eu só desativar aqui o teu microfone. Aliás, ativar. Boa noite, Cláudia. Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Boa noite, meninas. Boa noite. Posso pedir uma coisa, Letícia? Pode. Meninas, vamos abrir as câmeras. Vocês são terapeutas, futuras terapeutas. Vocês precisam se vender. Se aqui vocês têm vergonha, imagina lá fora. Todas Estamos só nós aqui, mulheres. Escondidinhas. Vamos nos conhecer, né? Mas, enfim, como a Letícia falou bem rapidinho, uma coisa que a gente precisa, né? Que a gente precisa aprender e aceitar, e quanto mais cedo a gente aceitar isso, mais cedo a gente avança, é que a gente não consegue sair do lugar sozinho. Nós sempre vamos precisar pegar na mão de quem já trilhou o caminho que nós queremos trilhar. Porque essa pessoa, ela já conhece os altos e baixos, né, do caminho, ela já conhece as pedras desse caminho e ela tem capacidade de nos instruir. Então, nos facilita a vida. Eu fiquei por, acho que 3 anos tentando sozinha, de teimosa mesmo, cabeça dura. Não, eu dou conta. Não dá conta, né? Então, quando eu conheci a Letícia e eu aceitei, vamos dizer assim, a mentoria dela, e ela me mostrou o caminho pelo qual ela já tinha trilhado, fez um boom, né, Letícia? Então, assim, como ela falou, eram vários bloqueios que todo mundo tem e a gente não tem que se envergonhar disso, né? Não é porque nós somos terapeutas que nós não temos as nossas dores, temos sim, e são muitas, e sempre vamos estar nesse processo, uma dependendo da outra, uma precisando da outra, né? E quando eu passei por todos esses processos com a Letícia, se quiser, Letícia, colocar a foto de novo, só na foto ali vocês já conseguem ver a diferença, né? Vou compartilhar aqui. A foto que eu tinha no meu perfil antes e depois, porque ela fez, assim, uma transformação total, né? Desde do Instagram, ela me orientou, precisava tirar umas fotos mais profissionais, a forma que eu postava, a constância das postagens, porque postava uma vez na vida, outra não, né? Aí não funciona, então conteúdo constante, focar num conteúdo, num tema só, porque nós somos terapeutas e a gente consegue atender todo mundo em várias áreas, mas nós precisamos, no Instagram, focar. A gente vai atender todo mundo, mas no Instagram a gente precisa se tornar especialista em algo. É igual no médico. Você vai ou no ginecologista, você vai ou no cardiologista, né? A gente dificilmente quer ir no clínico geral. A gente quer ir no especialista. E assim também nós precisamos nos posicionar. E tudo isso aconteceu depois que a Letícia me conduziu, né? Então, assim, semana passada foi, né, Letícia? Foi.
eu fiz o meu primeiro lançamento do meu produto digital, né, um programa terapêutico, que a Letícia também me conduziu no passo a passo disso tudo, superou todas as nossas expectativas. Foi. Eu tenho pouquíssimos seguidores e foi incrível, assim, o tanto que as mulheres compareceram, as vendas, tudo superou as expectativas. Mas por quê? Eu tive alguém que pegou na minha mão e me conduziu, me mostrou o caminho. E nós precisamos disso, meninas. Sozinhas, nós vamos ficar remando, remando e não vamos sair do lugar. Não adianta. Então, quero aqui agradecer a Letícia, né? Porque lá em dezembro, quando a gente se conheceu um pouco antes, eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei hoje. E sozinha não teria chegado mesmo. Então, assim, nós precisamos de pegar na mão de alguém que já percorreu o caminho que a gente quer percorrer. Vai facilitar 10 anos na nossa vida. Obrigada, Letícia. A Denise foi incrível, ela fez o que tinha que fazer. Então, a gente tem que decidir, né, pela mudança. Só querer mudar não é suficiente. E a Denise, de fato, tomou decisão e ela fez o que ela tinha que fazer. E uma coisa que, para mim, é imprescindível é o quanto a gente precisa se apoiar umas às outras. Foi-se o tempo de que existia rivalidade entre as mulheres. Eu acho que a gente tem sim que se ajudar, se apoiar, umas torcer pelas outras. Até porque a gente é muito limitada, né, em número de pessoas que a gente pode atender. Então, tem cliente, tem paciente para todo mundo. Quanto mais conhecimento a gente compartilhar, mais a gente ajudar umas às outras, mais resultado todas vão ter. E a gente cresce juntas, né? Eu sempre digo que a melhor maneira da gente crescer é passando o conhecimento que a gente tem para as outras pessoas. Então, eu tenho muito forte isso dentro de mim, de querer ensinar, de querer contribuir na vida de outras pessoas, principalmente mulheres que já estiveram ou que estão nesse lugar de paralisia. E nem é só paralisia, né? Às vezes, a gente está fazendo tudo, está fazendo as ações, até está tendo resultado, só que não consegue sair daquele lugar. E aí a gente, às vezes, meio que até desanima, né? Porque a gente naturalmente precisa de desafios na nossa vida, né? O ser humano precisa de evolução, precisa de crescimento. Não dá para parar de crescer nunca. Então, eu acordo todos os dias, como eu falei, com essa intenção de ajudar outras mulheres a crescer. E eu desejo para todas aqui, porque quem está aqui, acredito que todas que estão aqui são terapeutas, quase todas. Quem aqui não é terapeuta, coloca ali para mim no chat. Tem alguém que não é? Acho que todas são. Kátia está no trânsito. A Dayana. Acho que só a Dayana, que não é terapeuta. Pelo menos ainda não é, né? E a gente, como terapeutas, como mentoras, o nosso trabalho é esse, né? É ajudar outras pessoas, é transformar a vida de outras pessoas e é trazer resultado e transformação para a vida dessas pessoas. Só que, para a gente conseguir ajudar essas pessoas, a gente precisa estar abertas a colocar esse nosso servir no mundo. E quando a gente está bloqueadas emocionalmente, quando a gente não consegue se expor, quando a gente não consegue se vender, de certa forma, a gente está sendo um pouco egoísta.
Porque a gente está deixando de contribuir na vida dessas pessoas. Ó, a Rose é psicanalista. E agora que eu já conheci um pouquinho aí de vocês, já contei um pouquinho aqui da minha história, agora a gente vai entrar no conteúdo mais profundo, no conteúdo de fato. E antes de falar ali dos bloqueios, eu vou falar sobre alguns mitos que existem na nossa cabeça que a gente acaba acreditando e isso contribui para esses bloqueios, para essa paralisia que a gente tem, para essa falta de resultado. Talvez você já tenha percebido, né, que mesmo com tanto conhecimento, mesmo com essa vontade de ajudar, existem barreiras invisíveis que te impedem de prosperar como terapeuta ou como mentora, ou seja qual for a área aí do desenvolvimento humano que tu trabalha. Esses bloqueios, eles não estão fora, eles estão dentro. E eu vejo que para a gente que trabalha como terapeuta, como mentora, isso fica muito mais pesado. Porque é mais ou menos assim. Eu consigo ajudar os outros e não consigo ajudar a mim mesma. Se sentem isso algumas vezes? Ou porque eu não consigo me ajudar, eu penso que eu não sou capaz de ajudar as outras pessoas. E hoje a gente vai desconstruir isso, porque não é assim que acontece. Eu quero mostrar aqui para vocês quais são os principais bloqueios e mitos que existem para realmente a gente sair daqui hoje destravando alguns deles. A gente sabe que tudo é um processo, a gente não consegue mudar tudo do dia para a noite. Mas quando a gente começa a entender e ter a consciência, já é uma parte do caminho andado, né? E esses mitos, eu listei aqui alguns. Tem muitas coisas que a gente acredita que não são a realidade. E quando a gente acredita em algo fora da realidade, a gente tende a ter uma frustração muito grande. E é por isso que, por exemplo, o perfeccionismo é uma coisa muito destrutiva, porque é totalmente fora da realidade, concordam comigo? Porque o perfeito não existe. Então, a gente cria ali um mundo perfeito na nossa cabeça e a gente mesma não consegue acessar esse mundo. Por quê? Porque somos humanas e porque o perfeito, ele não tem evolução, não tem como crescer. Por isso que a gente tem que entender a realidade como ela é. E isso pode parecer simples, pode parecer besteira, mas avaliar isso como algo assim, isso que eu tô pensando aqui, é real ou não é? Dá para mim ser perfeito algum dia? Não, não dá, nunca, não existe, não vai nunca existir perfeição. E quando a gente começa a ter essa clareza, a gente começa a mudar a nossa percepção e, inclusive, e principalmente as nossas ações. Esses mitos que eu listei aqui para falar com vocês são os principais que te impedem de crescer. Como mentora, como terapeuta, como psicóloga, psicanalista, de toda essa área do desenvolvimento humano. O primeiro deles é esse, que a tua vida não precisa ser perfeita para te ajudar outras pessoas. Eu sei que muitas de vocês podem pensar assim, como é que eu vou atender a fulana? Como é que eu vou atender a Beltrana? Se na minha vida eu tenho tal problema.
Já aconteceu isso com vocês? De ter essa insegurança de atender alguém? Por ter problemas aí na vida de vocês? Gente, todo mundo tem problemas. E a gente sempre vai ter problemas. Não existe vida perfeita. E aí que vocês precisam parar de usar isso como uma barreira. Para encarar isso como algo, parar de encarar isso como se fosse um defeito, porque não é. Isso é simplesmente a vida acontecendo. Os desafios que vão surgir, os problemas que a gente tem, é porque a nossa vida está acontecendo. E sempre vai ter. Eu até digo, né, que quanto mais a gente cresce, maiores ficam esses problemas. Então, a gente sempre vai ter. E se vocês avaliarem, ó, a Denise colocou, achava que eu precisava resolver todos os meus problemas primeiro, até entender que nunca estarei... A gente nunca vai estar pronta. Se pensar, né, que quando eu não tiver problema, quando eu tiver com a minha vida aqui resolvida, aí eu vou estar pronta para atender. Não é assim que funciona. A gente sempre vai ter algo ali na nossa vida para resolver. Então, o achar que precisa estar perfeita para ajudar outras pessoas é um mito. É um mito que eu falando aqui para vocês parece óbvio, mas fica martelando aquelas frasezinhas na nossa cabeça, né? E quando acontecer tal coisa, eu começo a atender. Quando acontecer tal coisa, eu começo a fazer conteúdo no Instagram. E quando tal coisa se resolver, eu vou começar a fazer live. E a gente vai levando desse jeito, contando essas historinhas pra gente, e a gente tá perdendo tempo. Um profissional mais bem-sucedido que vocês conhecerem, ele enfrenta problemas o tempo todo. Então, se a gente for esperar a vida ficar perfeita, que não existe, a gente nunca vai sair do lugar. E aí tem um porém aqui, né? Precisa... existe uma congruência? Precisa. A gente precisa, sim, ter ali um conhecimento, ter algum resultado para ajudar outras pessoas. Mas não exatamente a gente precisa ter o resultado que aquela pessoa quer ter. Porque, às vezes, a pessoa está num lugar maior, ela tem mais resultados que tu profissionalmente, por exemplo, mas ela precisa avançar um pouco mais e ela está travada. Concordam comigo que, independente do resultado que tu tem como terapeuta, tu pode ajudar essa pessoa a destravar e ela melhorar os resultados dela? E provavelmente ela vai ter muito mais resultado que tu, porque ela está num degrau um pouco maior que o teu. Mas entendem que a tua vida não precisa estar com o resultado que ela busca? Tu tem capacidade, como terapeuta, de levar o resultado para essa pessoa. Então, a gente acaba se enganando muito, achando que tem que estar num lugar muito grande. E não é assim. Outro mito tem um pouco de relação com isso que eu falei, que é pensar que tu só leva as pessoas aos resultados que tu já alcançou. E não. Porque o que leva as pessoas até um resultado não é a nossa capacidade como pessoa, é a nossa capacidade como terapeuta, como mentora. Que é o que eu falei ali antes. Eu, por exemplo, já levei pessoas a resultados muito maiores que os meus. Então, necessariamente, eu não levo as pessoas só para um resultado que eu já tenho. Não é assim que funciona. Até mesmo porque, como eu falei, essa pessoa pode estar numa etapa diferente. Então, não é a minha capacidade como pessoa ou com os resultados que eu já alcancei que eu vou levar ela. É com a minha capacidade de mentora, de terapeuta. E aí, quando eu falo isso, surge aquela dúvida, né? Tá, mas Letícia, a gente não precisa primeiro gerar resultado na nossa própria vida? E a resposta é sim.
Porém, não precisa ser o resultado que essa pessoa busca. Tu não precisa ter trilhado todo o caminho. Se tu já está no caminho e tu busca ser melhor todos os dias, tu tem conhecimento, tu tá aplicando, tu tá entrando em ação todos os dias, e tu sabe que ali na frente tu vai colher os resultados, porque é aquela coisa, né? A gente só tem insegurança quando a gente não faz o que precisa ser feito. Se a gente faz o que precisa ser feito, se a gente sabe que ali na frente a gente vai colher os resultados, não tem por que a gente ter dúvida de que a gente pode ajudar essa pessoa. Então, a gente não leva as pessoas somente até onde a gente já foi. E isso é um mito que a gente também precisa desconstruir. O outro é que ajudar uma pessoa envolve muito mais disposição do que técnica. Por quê? A disposição é muito mais forte que técnica em muitos dos casos. Porque no começo, por mais que a gente tenha formações, a gente tenha estudado bastante, a gente ainda não domina muito bem algumas técnicas, concordam comigo? Porque a gente está começando, porque a gente ainda não aplicou em muitas pessoas. Só que se tu tiver ali disposta a estar junto com a pessoa, a valorizar a confiança entre vocês, a relação entre vocês, valorizar realmente a sessão, de ouvir essa pessoa, de realmente pegar ali o que ela está te trazendo, ouvir ela, estudar, às vezes ir um pouco ali mais atrás e pensar em coisas novas para fazer, para ajudar essa pessoa, parar de achar que a tua cliente ali está ali só no momento da sessão, porque não. Tem o depois também, né? A gente precisa acompanhar a pessoa, pensar nela, realmente ali, se preocupar com ela, pensar no que é melhor para essa pessoa, ter essa disposição, com certeza, isso realmente vai fazer toda a diferença e essa disposição sobrepõe qualquer técnica. E aí eu até trago aqui um exemplo para vocês, para fazer um pouco mais de sentido isso, tá? Se coloquem no lugar de alguém que, por exemplo, precisa ir no médico. E aí esse médico, ele é um médico muito bom, é conhecido, ele vai ali deixar a tua saúde nos trinques, como a gente diz, né? Ele vai te passar os melhores exames, né? Dificilmente algum paciente passou por algum erro com ele. Mas ele é um médico ali mais, né, mais frio, mais na dele. Ele faz ali o trabalho dele de forma muito correta. E é isso. Mas tem um outro médico que ele é um médico muito mais atencioso, que ele para, que ele te ouve, que ele te atende sem pressa, que ele realmente se preocupa, que ele te atende no WhatsApp. Concordam comigo que é bem mais provável que vocês escolham esse segundo médico? Porque essa conexão, ela vale mais. E aí, às vezes, tu pode ter a melhor técnica do mundo, mas se tu não tiver essa disposição de realmente ajudar, talvez tu não tenha sucesso. O quarto é que você, terapeuta, é um ser humano. E precisa se abrir para vulnerabilidade. Não precisa ser uma super-heroína. Você é um ser humano que tem ali vulnerabilidades e você precisa se conectar com pessoas. Como é que a gente se conecta com pessoas? Pessoas se conectam com pessoas reais, não com robôs, vamos dizer assim. Então, a gente não tem que querer ser esse super-herói e nem querer se colocar muito acima das pessoas. Até porque vocês já observaram como a gente se cura junto
com as pessoas que a gente atende? Existe uma troca. Esse olho no olho ensina dos dois lados. Ensina tanto a paciente, a cliente ali que está sendo atendida, como vem e cura várias coisas na gente também. E uma pessoa que busca ser muito perfeita, super-herói, que não tem vulnerabilidade, ela acaba afastando as outras pessoas. É ou não é assim? O próximo é que crescer envolve se expor. Exposição é risco, de certa forma. E esse risco, ele envolve muitas críticas e envolve também reprovação. Esse é um ponto que a maioria das pessoas, não só terapeutas, trava. Ó, a Denise colocou ali, muitas vezes falando para cliente pensando, isso serve para mim. Nossa, muito, né, Denise? É como se a gente estivesse falando ali para cliente pensando, eu estou falando isso para mim, eu tenho que seguir isso que eu estou falando para ela. E as histórias que vêm até a gente também, né, Denise? Claramente elas vêm para nos curar. E falando aqui da questão, voltando aqui para a questão da exposição, exposição envolve, sim, crítica, envolve reprovação. E eu sei que dói se expor. Muitas de vocês, às vezes, têm ali que se expor, não só de expor a imagem de vocês, mas se expor no sentido de se abrir para ouvir, às vezes, uma história triste de alguém e ter que direcionar essa pessoa. Dói aquela reprovação, às vezes, os olhares que a gente recebe, a cobrança das pessoas, né? Porque viver de um propósito, como a gente vive, é muito bom, só que ele atrai olhares desconfiados, vamos dizer assim. Porque parece que quando a gente escolhe viver do nosso propósito, viver ali da nossa missão de vida, é como se a gente tivesse que abrir uma ONG. É como se a gente não pudesse cobrar por isso. E é normal enfrentar isso. A maioria não, eu acho que todas as terapeutas em algum momento ou está enfrentando isso ou já enfrentou. A família às vezes não entende. E é uma profissão que está em ascensão e vai crescer cada dia mais. Porém, existem algumas pessoas que ainda não entendem muito bem isso, né? Existe ainda ali uma certa resistência. Só que vocês têm que entender que a missão precisa ser maior que a dor. Que não é mais só sobre você, é sobre todas as pessoas que vocês podem ajudar e transformar através de vocês. Então, jamais pense em desistir. E não deixe de contribuir com o mundo, né? Porque diante de qualquer dificuldade, essa missão, ela precisa ser maior que a dor. E quando a gente fala ali sobre ser difícil, às vezes, cobrar, existe ali uma resistência nossa também, né? Porque pensa bem, eu uso eu como exemplo, que quando eu saio de um atendimento, de uma sessão, eu saio muito feliz, enérgica, realizada. É algo que eu amo realmente fazer. E lá no nosso inconsciente tem aquela coisinha, aquela vozinha dizendo assim, como é que tu pode ganhar dinheiro para fazer algo que te deixa tão feliz? Acontece isso com vocês? É muito inconsciente. Talvez vocês nem tenham nunca parado para pensar. Mas às vezes esse receio de cobrar, essa sensação de que parece que é errado cobrar, vem muito disso também. Por tu se sentir tão bem, tão feliz fazendo algo, por ser tão bom, tão leve, parece que é errado cobrar. E não é assim que funciona. O próximo é que os problemas que você tem não te medem como terapeuta, mas a sua postura
diante desses problemas? Sim. E a postura não tem nada a ver com o resultado aqui. A postura, ela é o que vai te levar ao resultado. Então, como eu estou agindo diante dos fatos? Como eu estou reagindo diante dos fatos? Como está sendo o meu comportamento diante do que acontece? Essa postura é que vai mudar totalmente os nossos resultados. E aqui vem aquela questão de novo, olhar para todas essas dificuldades que tem e entender que faz parte do caminho e que a gente precisa seguir, independente das pedras que a gente vai encontrar ali no caminho, né? Outro mito muito forte é que terapeuta iniciante não é uma terapeuta ruim. A gente não pode confundir. O teu coração vale muito mais do que o teu cérebro. Lembra o que eu falei lá no início sobre ter disposição em ajudar as pessoas? Terapeuta ruim é aquela que julga, que culpa e que não tem essa disposição. A pessoa que vocês conhecem, que é a mais foda em resultado, ela aceitou ser uma iniciante um dia. E porque ela aceitou ser uma iniciante um dia, que ela chegou onde ela está. A única coisa que a gente não pode é querer, lá no início, ser perfeita, esperar essa perfeição para começar e ter essa disposição. Porque o que vai nos tornar muito boas, excelentes, é o treino. Então, não tem como eu ter um atendimento bom se eu não fiz atendimentos. Só que lá nos primeiros atendimentos, o ter essa disposição vai trazer essa experiência, vai trazer esse treino, essa proximidade com as pessoas vai nos trazer conhecimento. E se vocês pararem para pensar, vocês podem ter toda a experiência do mundo, vocês podem atender 500 pessoas. Concordam comigo que cada caso que chega na mão de vocês é algo novo e único? Eu vejo por mim, eu já atendi muitas pessoas, tanto como terapeuta, como mentora, e todas as vezes que vem alguém novo, dá aquele friozinho na barriga, porque eu não sei o que me espera, eu não sei que problema essa pessoa vai me trazer. Isso é normal. O que a gente não pode é paralisar diante disso. E aí, o que também trava, e aliás, junta tudo que eu já falei até aqui, e a gente cai num lugar que é um bloqueio muito grande que todo mundo tem, que é de escassez. Em relação a dinheiro, em relação a vendas. E aí vocês têm que entender uma coisa. Nesse mercado do desenvolvimento pessoal, nós temos profissionais incríveis, super responsáveis, sérios, que não estão tendo resultados porque estão bloqueados. E talvez possa ser uma dessas pessoas. São pessoas que têm muito potencial, mas não conseguem ter resultado. Não conseguem se vender. Não conseguem colocar para fora essa mensagem que tem, né, dentro. E eu costumo dizer que quando a gente não consegue colocar essa mensagem para fora, é como se ficasse corroendo algo dentro da gente, né? É uma coisa muito dolorosa, porque a gente sabe que é algo muito forte que a gente tem ali dentro, é algo muito lindo, só que fica lá dentro. E aí acaba fazendo muito mais mal do que bem pra gente. E aí nós temos que olhar, né, para isso com carinho mesmo. E começar a se perguntar o porquê que eu caí nesse buraco aí. E aí que a gente, como terapeutas, a gente inclusive conduz muitas pessoas a resolver esse tipo de problema. E por que na nossa vida a gente não consegue enxergar?
Aí nós temos profissionais, né, que não conseguem evoluir, não conseguem crescer. E são excelentes terapeutas. Só que acabam sendo péssimas como empresárias. E, infelizmente, a gente não pode fazer só a parte boa do trabalho, né? Porque eu digo assim, que atender pessoas é a melhor parte do trabalho. É ou não é? Mas o vender esse trabalho, o fazer conteúdo, construir uma estrutura ali de empresa, isso não é algo tão bom para quem gosta de ser terapeuta. Se a gente pudesse, a gente ficaria só atendendo. Só que somos sim uma empresa e a gente precisa ter esse retorno financeiro, afinal, a gente não é uma ONG, né? E esses bloqueios em relação a ser um terapeuta, né, a ganhar dinheiro com isso, muitas vezes acaba que a gente fica fantasiando, né? E pensa assim, eu nem quero tanto dinheiro assim. Só que a gente se engana. A gente diz isso pra gente mesmo, mas nem é verdade, porque sim, a gente quer sim ter muito resultado, a gente quer sim ganhar muito dinheiro com isso. E às vezes a gente tem sonhos muito maiores, mas esses medos e essas crenças faz com que a gente sonhe pequeno, porque a gente acha que é muito distante da realidade. E aí tu constrói metas pequenas, né? E as metas que a gente constrói, elas param aonde a nossa limitação tá. E aí eu digo que, independente do bloqueio que tu tem, existe uma coisa que ela consegue te levar para lugares que tu nunca imaginou chegar, que é a disciplina, que é o fazer o que precisa ser feito, independente da condição, independente da situação, independente se tu gosta ou não, se tu tá motivado ou não. Só que para a gente conseguir sustentar isso, a gente precisa, sim, ao mesmo tempo, olhar para esses bloqueios. Porque senão a gente não consegue. O que faz a diferença nesses nossos resultados não é algo mágico. É o dia a dia mesmo. É tu acordar todos os dias e olhar para as ações que tu está tendo. Quando a gente fala aqui em escassez, a escassez é um pensamento de falta. Ela é um sentimento, né? É como se a gente tivesse medo o tempo todo de faltar, medo de ficar sem. E esse medo, ele acaba fazendo a gente aceitar pouco, com medo de ficar sem. E aí é quando a gente sonha pequeno, coloca ali metas pequenas, cobra menos do que a gente deveria cobrar. E aí tem outro bloqueio que a gente tem muito grande, que é o medo de vender também. E aí tem o medo de vender, o medo de cobrar mais caro, né? E o conflito de tu viver do teu propósito e ter essa missão que faz a tua vida ter sentido, que faz a tua vida ter significado, que faz tu se sentir viva. Quando a gente começa a falar sobre venda, o que eu quero que vocês entendam acima de tudo é que venda, a maneira como a gente interpreta a venda, ela é uma representação interna que a gente tem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Como que tudo se constrói dentro da gente. Se quando eu era criança, por exemplo, minha mãe estava lá fazendo feijão, estourou a panela de pressão. Minha mãe se machucou, foi para o hospital. Eu internalizei que panela de pressão é perigoso.
Então, até hoje, eu sou adulta, toda vez que eu vou fazer feijão, eu tenho medo da panela explodir. É ou não é assim que acontece? Tudo que a gente ouviu lá atrás sobre venda, sobre vendedor, hoje é a representação interna que a gente tem sobre venda. Eu, por exemplo, quando era criança, eu lembro que a minha mãe vinha vendedora ali na porta de casa vender alguma coisa e ela dizia, é vendedor. Ou fica quieta, vamos fingir que não tem ninguém em casa. Esses vendedores incomodando. A representação de vendedor, vendedora, para mim, é alguém que incomoda. Por muito tempo foi assim, eu demorei para entender isso. A Marlene disse que a mãe dela era assim também. Quantas coisas a gente ouviu lá na infância? Sobre dinheiro, sobre venda. E aí, quando é a gente que tem que vender, o que inconsciente a gente pensa? Nossa, se eu vender aqui, eu vou estar incomodando a pessoa. Eu vou estar sendo chata. E por mais que a gente tenha a consciência disso, a Marlene falou que a filha dela tem medo de panela de pressão. Eu também tenho. E uma vez estourou a panela de pressão na minha casa, só que ninguém se machucou. Mas só o fato de ter estourado, eu tenho medo até hoje. Denise, é aquela coisa, o vendedor enche o saco. E vocês sabem que até hoje, eu me pego às vezes, quando chega um vendedor na minha casa, eu tenho essa resistência de atender. É muito doido isso. Só que assim, mesmo que a gente tenha toda essa consciência, o que acontece? A nossa consciência é 5%. A Marlene disse que quase explodiu com ela. E acontece, né? A gente fica com aquele medo pro resto da vida. Mas aí na questão de vendas, tu ter essa percepção, essa consciência de que, eu tenho essa resistência à venda por isso, porque lá na infância, né, o vendedor era visto assim, visto assado, questão do dinheiro também. Só que essa consciência, quando vocês me ouvem aqui, ou talvez vocês também já sabiam disso, não é novidade, é 5%, porque a nossa consciência é 5%. Só que existe 95% do nosso inconsciente, que é o que domina, que é o que faz a gente viver ali no automático, que está com isso construído lá e gravado. Então, por mais que a gente saiba disso, existe essa paralisia de vender, por exemplo, porque a parte inconsciente ainda está bloqueada em relação à venda. E aí, para a gente, quando a gente olha assim para o vendedor, né? Como que tu enxerga o vendedor? Para aí e pensa. Por que as pessoas acham que vender é tão ruim, tão desconfortável? Tem aquela percepção também de que vendedor é alguém que engana as pessoas. E aí a gente pensa que quando a gente vai vender, a gente passa por esse desconforto como se a gente estivesse enganando a pessoa. Só que aqui, daí eu trago uma percepção para vocês. Um vendedor que é persuasivo é diferente de um vendedor que engana as pessoas. Como assim? Ser persuasivo, por exemplo, é assim, vocês são terapeutas, vocês sabem o valor do que vocês entregam, o quanto vocês ajudam alguém vendendo uma sessão, por exemplo. Só que a pessoa que precisa da sessão, muitas vezes, ela não tem conhecimento de que precisa. E aí, quando tu convence ela a comprar uma sessão, concordam comigo que tu tá ajudando essa pessoa? Isso é ser persuasivo. Agora, se eu tenho algo ruim e eu convenço a pessoa a comprar, sabendo que é ruim, sabendo que a pessoa vai estar ali prejudicada,
Nesse caso, eu estou enganando a pessoa. E aí eu pergunto para vocês, qual é o valor que vocês estão se dando? Qual é o valor que vocês estão dando para o que vocês têm para entregar? Para ter esse desconforto em vender. Eu quero que vocês entendam que vocês não precisam sentir isso. Vocês têm que olhar a venda como algo que está ajudando a pessoa e não enganando, porque de fato é para ajudar. E muitas vezes a gente vai ter que meio que convencer a pessoa, porque nem ela mesma consegue ver o quanto ela precisa daquilo. Muitas vezes, né, ela já se conformou com o problema que ela tem. Ela já se acostumou. Quantas vezes nós, né, já nos acostumamos ali com algo e ficou muito tempo com aquilo incomodando, às vezes anos. E aí precisou talvez alguém nos convencer de algo para a gente mudar. E eu até, falando aqui com vocês agora, vem um filminho aqui na minha cabeça. Bem lá no início, eu sempre amei desenvolvimento pessoal. Só que antes de eu entrar para as formações que eu fiz e realmente escolher isso como uma profissão, eu acho que eu fiquei por uns 2 anos tentando resolver as coisas sozinha. E eu amava estudar desenvolvimento pessoal. E eu estudava, e eu achava que eu ia resolver tudo sozinha, que eu ia me desbloquear sozinha. Só que o resultado nunca vinha. Eu precisei de alguém que me convencesse que eu precisava de ajuda de alguém para eu conseguir me desbloquear. E assim aconteceu. Imaginem vocês, se essa pessoa não tivesse feito isso comigo, eu estaria até hoje correndo atrás de um resultado que eu nunca ia ter. E quando a gente está convencendo as pessoas a passarem por um processo ali de cura, por uma sessão, a gente não está enganando ninguém. A gente está convencendo ela de que ela tem um problema, de que ela precisa resolver e de que a gente tem a solução para ajudar ela. Faz sentido para vocês? E aí, não adianta a gente querer ser, ó, a Marlene colocou ali, já trabalhei em comércio e tive muito calote, e hoje não confio em vender. Só que daí aqui vem muito do posicionamento, né, Marlene? Por quê? Porque hoje tu não vai ter essa opção, por exemplo, de vender fiado. Tu precisa de um posicionamento. E talvez tu tenha bloqueios em dizer não. E aí tu tem que trabalhar esses bloqueios aí. E aprender a dizer não. Às vezes o teu problema, né? Ó, tem, né? Às vezes o teu problema nem é o ter medo que não vão pagar. É tu te posicionar e dizer não, nem tem essa opção. É aprender a dizer não. Até porque ninguém vai fazer isso por ti. E tu não pode. Inclusive, tu acaba atrapalhando a pessoa. Por quê? Porque é como se tu quisesse salvar a pessoa. E a gente não pode querer salvar ninguém, né? A nossa ajuda, a nossa contribuição é o nosso trabalho. E o nosso trabalho é um trabalho como qualquer outro. Ele tem um custo. A gente disponibiliza do nosso tempo, a gente estuda, a gente se prepara, a gente precisa de internet, celular, computador, equipamentos para trabalhar. A gente se dedica. E isso tem um custo. A gente não fez formações de graça. Tudo que a gente fez para chegar onde a gente está teve um custo também. E essa troca é saudável. A gente tem algo para entregar de muito valor. Quanto custa passar anos com um problema? Nem tem preço, nem dá para... Ó, o que a Marlene botou? Desde os 8 anos até os 23. E aí, não adianta a gente pensar em ser uma boa empresária e ter essas crenças aí, né? Porque isso é um reflexo,
ser terapeuta e não querer, vamos dizer assim, aprender o que a gente precisa aprender para ser uma empresária também, é um reflexo dos bloqueios que a gente tem. Bloqueios, né, com a venda. E a forma que a gente enxerga tudo isso, ali a questão que a gente falou dos vendedores, de dinheiro, sobre venda, é bloqueios, é também padrão cultural. Mas aí aqui, olha só, eu vou trazer um exemplo para vocês, tá? Para vocês perceberem como o difícil não é vender. O como é difícil a gente se vender. Até porque, muitas vezes, se é para a gente vender algo de outra pessoa, a gente consegue até vender fácil. Mas se é para vender a gente, o nosso trabalho, é difícil. E aí aqui, eu vou trazer um exemplo só para vocês refletirem, tá? Vamos supor que eu tenho uma Ferrari para vender. E eu nem sei quanto custa uma Ferrari, mas vamos supor que ela custe 800 mil reais. Não tenho nem ideia de quanto custa. E aí vem alguém e me oferece 100 mil reais por ela. Concordam comigo que eu nem vou dar conversa para essa pessoa, porque eu sei que a Ferrari vale 800 mil reais, que eu jamais venderia por 100, e vai ter alguém interessado em comprar uma Ferrari que vai me pagar 800 mil por ela? E aí, por que na hora de se vender, a pessoa vem e pede um desconto, você fica em dúvida de dar o desconto ou não? Tu sabe quanto vale o teu atendimento, o teu trabalho, a transformação que tu gera nessa pessoa. Por que tem dúvida? Que valor tu se dá? Por que quando é para vender uma Ferrari, por exemplo, tu jamais ia dar desconto porque tu sabe quanto ela vale? E quanto tu vale? Na hora que vocês tiverem essa resistência de dizer não para um pedido de desconto, de aumentar o preço, de colocar valor na sessão de vocês, vocês têm que pensar dessa forma. É uma Ferrari que está ali. Quem quiser comprar uma Ferrari vai pagar o que vale uma Ferrari. Vocês não têm que dar desconto. Vocês têm que se posicionar no valor que vocês valem, que o serviço de vocês vale. E é claro, né, gente, tem aquela coisa lógica ali de que se tu tá muito no início, tu não vai querer cobrar um valor gigantesco. Mas existe ali um valor mínimo a ser cobrado, né, que a gente tem que respeitar. A gente tem que se respeitar. E sabe o que é incrível, né? Porque quando a pessoa, ela tá ali, ela tá com um problema, ela quer resolver, ela vai dar um jeito. Se ela realmente precisa, se tu mostrou para ela ali que existe um problema, que tu pode ajudar ela, ela vai dar um jeito. Conhecimento é algo que tem valor. E aí tu não pode achar que a tua sessão é cara ou que vender conhecimento é caro. Caro é a ignorância, caro é a falta de resultado, caro é a pessoa estar ali com uma dor por muito tempo que ela não consegue resolver. Isso é caro. E aí muitas terapeutas têm medo de vender, de cobrar. A gente não pode desvalorizar, né, o nosso trabalho. Até porque existe por trás dele um investimento, né, nas formações que tu fez. E não só no o investimento em dinheiro, né? Porque a gente investe também muito tempo. A gente investe muita dedicação. Caro, caro é ficar na dor. E seja o preço que for, nada vai ser caro quando vocês
se mostram, como eu falei lá no início, dispostas a ajudar a pessoa. Mas a gente tem que ter a consciência, né, de que a gente não pode querer salvar as pessoas, como eu falei ali antes. É como se a gente fosse uma boia. A gente tem que encorajar a pessoa a pegar nessa boia e dizer para ela, vai lá, tu consegue, eu tô aqui contigo. A gente não pode pegar a boia e ir lá enfiar na pessoa. Muitas pessoas estão esperando alguém para ir salvá-las. E essas pessoas, elas vão achar caro, elas não vão querer pagar. E a gente não pode ceder. Porque quando a gente cede, a gente está, de certa forma, esperando que alguém venha e salve a gente também. E aí a gente se esquiva da nossa responsabilidade, né? Dentro da nossa própria vida. O nosso trabalho, eu sou meio suspeita para falar, mas é um dos trabalhos mais lindos que existe. E às vezes, como eu falei, a gente estar se vendo tão feliz realizando ele, pode até parecer que é algo errado, que é errado cobrar caro. Porque a gente cresceu achando também que a gente precisava de esforço. A gente não viu lá os nossos pais tendo muito esforço, trabalhando muito para conseguir as coisas. Hoje em dia a gente tem facilidades que eles não tinham, né? A internet, a possibilidade de atender pessoas de qualquer lugar do mundo. Se não fosse a internet, nós não estaríamos juntas aqui hoje. E aí tem aquela lealdade invisível, né? É como se a gente não pudesse ter essa facilidade de ganhar muito bem por isso, porque de certa forma a gente está sempre buscando repetir a dor dos nossos pais para provar o amor que a gente tem por eles. Só que a gente está em outra época. As coisas podem sim hoje em dia ser mais fáceis. E a gente não precisa se sentir mal por ter essa facilidade. Muito menos por amar o que faz, né? Porque antigamente a gente não tinha muita escolha. Hoje a gente tem. E a gente pode sim fazer o que a gente ama e ganhar muito bem por isso. Ultrapassar muitas vezes esse resultado vai ser um desafio para nós. Mas a gente precisa ser leal a nós. Eu sempre digo, né? Quando a gente chegar lá naquele nosso último dia de vida, a gente tem que olhar para trás e se orgulhar do caminho que a gente trilhou, se orgulhar das escolhas que a gente fez. Olhar e não se arrepender das escolhas, dos nãos que a gente falou. Quando a gente diz sim para todo mundo e não para a gente, na hora ali até pode parecer confortável. Mas daqui a alguns anos a gente vai se arrepender, porque a gente acabou abrindo mão da gente mesmo, muitas vezes por vontade dos outros. Quando a gente tem todas essas resistências, e medo de se expor, e medo do que vão falar, e medo de cobrar, a gente está, sim, deixando a nossa vontade de lado. E quando a gente olha para todos esses bloqueios que eu falei aqui, a gente tem duas formas de reprogramar a nossa mente. Uma delas é por impacto. E a outra é por repetição. E aí, só para vocês entenderem a diferença de um e outro, aquele exemplo lá que eu dei, por exemplo, da panela de pressão. Quando a criança viu lá a panela estourando e a mãe se machucando, isso foi um impacto, criou um trauma ali por impacto. Quando a mãe, toda vez que ia cozinhar feijão, dizia para uma criança: sai de perto do fogão, que a panela é perigosa. Sai de perto do fogão, que a panela é perigosa. A panela nunca explodiu, mas por repetição, ela gravou que a panela é perigosa. É mais ou menos desse jeito que acontece com a gente. Tanto o bloqueio se instala, como
a gente cura um bloqueio? Por esses dois métodos, ou pela repetição ou pelo impacto. E aí, para a gente começar a mudar tudo isso, mudar a nossa realidade, resolver esses problemas, a gente precisa repetir os comportamentos diferentes dos que a gente tem hoje e passar por algum impacto, de certa forma, aceitando o desconforto daquilo que é muito difícil para a gente. Como é que a gente passa por um desconforto? Resolvendo problemas, fazendo o que precisa ser feito ali no dia a dia, entendendo que vai ser desconfortável, mas que a repetição de passar por esse desconforto vai destravar isso. E aí, por exemplo, eu tenho trava em falar em público, por exemplo, por algum trauma lá da infância. Como é que a gente faz para destravar isso? Não é tu pegar e fazer uma palestra, passar por esse desconforto. Não. Precisa ser algo gradual. Então, eu começo de forma a me manifestar em alguma situação, a me esforçar para falar algo ali que eu não falaria, e aumentando gradativamente para que a gente chegue no lugar de desbloquear isso na gente. Por exemplo, eu tenho medo de fazer live. A única maneira de destravar isso é realmente entrando numa live e fazendo live. Mas concordam comigo que precisa de um processo até eu chegar ali? Então eu começo aos poucos. Eu faço um vídeo curto, eu começo a me expor aos poucos, até que eu vá e faça essa live. Isso é para tudo e qualquer coisa que a gente queira mudar na nossa vida. As coisas não vão ficar fáceis, a gente que tem que ir ficando forte. E para a gente ficar forte, a gente precisa repetir as ações, aumentando gradativamente, porque a gente não vai conseguir mudar do dia para a noite. É impossível a gente mudar do dia para a noite quando tem ali um bloqueio emocional. Tem muito também que eu não falei ali, que é o bloqueio aquela síndrome da impostora que a gente fala, né? Só que a ação para curar isso é cada cliente que a gente vai atender, trazendo aqui para a realidade de como curar isso. Se eu tenho essa sensação de incapacidade de atender, eu só vou conseguir curar isso com atendimentos. E aí parece muito doido isso. Mas é esse aceitar esse desconforto, é causar esse impacto a nós mesmos que vai nos destravar. Eu trouxe aqui um exercício para vocês. Eu pedi para vocês trazerem papel e caneta. Eu não sei se vocês trouxeram. E eu até vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Mas se vocês não tiverem papel e caneta, pode até escrever no celular. E aí eu vou dar um tempinho para vocês escreverem, tá? Eu quero que vocês escrevam aí quais os bloqueios que vocês mais sentem hoje. É em relação à escassez, ao dinheiro, às vendas, é insegurança por ser uma iniciante, é se sentir incapaz de levar resultado para as pessoas, é se sentir estagnado, achar que precisa ter resultados para dar resultado para as pessoas, ou é já ter resultado e estar estagnado, não conseguir crescer mais. É medo da exposição, medo de aparecer, medo de se posicionar, medo de gravar conteúdo. Escrevam aí quais que são os bloqueios que mais prendem, travam vocês hoje.
faça um sinalzinho para mim quando fizerem, para eu passar o próximo passo. As que estão de câmera aberta, me sinalizem. Para quem já fez, eu quero que agora vocês coloquem do lado desse bloqueio, de cada um desses bloqueios, aquela frase que tu diz para ti mesma, lá dentro da tua cabecinha, quando esse bloqueio aparece. Ninguém vai pagar por isso, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo crescer mais do que isso, tenho vergonha de aparecer. Quais são as frases que surgem aí na tua mente quando você trava diante desse bloqueio? Quantos você falou? Eu perdi, eu saí pegar a caneta ali. Tu vai colocar os bloqueios que tu tiver. Quantos forem? Não tem número certo. Pode ser 2, 3, 4. Tá ok. Então, frente aí que são mais fortes. Tá ok, obrigada. Fazem realmente travar e não conseguir agir. Ok. Agora, eu quero que vocês imaginem uma cliente, uma paciente de vocês, falando para vocês exatamente essas frases aí que vocês se falam. A paciente, a cliente está ali na tua frente falando. Isso aí que tu anotou. O que tu diria para ela? Com amor, mas ao mesmo tempo com firmeza. Vocês não precisam nem escrever agora, eu quero que vocês pensem. Como vocês conduziriam ela? Como vocês fariam ela pensar sobre isso? Que perguntas vocês fariam para ela? Qual é a finalidade desse exercício? Consegue perceber que muitas vezes você tem clareza para ajudar a outra pessoa, mas quando se trata de você mesma, o bloqueio parece muito maior do que ele realmente é? Essa consciência é só o primeiro passo. Existe um caminho, né, de aprofundamento, para a gente realmente se libertar desses bloqueios. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Esses bloqueios, eles realmente estão aqui e paralisam a gente. Só que eles não estão aqui para te paralisar.
eles, na verdade, estão para te mostrar aonde que tu precisa crescer. E a gente se engana quando a gente se paralisa diante deles. Cada bloqueio que aparece na nossa vida é um aviso. Tu precisa crescer aqui nesse ponto. E aí, quando tu reconhece e trabalha cada um deles, automaticamente, tu se destrava e tu abre espaço para viver a terapeuta de sucesso que tu nasceu para ser. E é esse caminho que eu aprofundo lá dentro do meu método. Lembra que eu falei para vocês que diante de tudo que eu vivi, de todos os resultados que eu trouxe até aqui, as minhas mentoradas e as minhas clientes, ele se transformou em um método. Antes de eu falar, eu quero dar uns recadinhos aqui para vocês. No final, eu vou direcionar vocês ali para uma tarefinha para vocês resgatarem os presentes de vocês. E às 9h, eu postei lá um post onde vocês vão comentar lá, depois que acabar aqui a aula, para vocês concorrerem a uma consulta de reprogramação mental comigo. Vai ser uma consulta completa, com relatório, com todo o direcionamento, ações para desbloquear algum ponto aí que vocês quiserem na vida de vocês. Mas tem mais presentes. E aí, lá no final, eu vou contar para vocês. Só estou falando aqui para vocês não fugirem antes de terminar, mas a gente já está terminando aqui, é mais 10 minutinhos. Eu sei que algumas coisas que eu falei aqui pode ter impactado vocês. Só que aqui a gente tem um limite de tempo, né? Eu não consigo aprofundar tudo. A gente tem aqui um espaço curto de tempo, né? Perto de todo o conhecimento que eu tenho para entregar, para dividir com vocês, todas as estratégias, todas as ferramentas que a gente pode aprofundar. É exatamente por isso que eu quero te apresentar aqui algo muito especial, que está nascendo hoje, que vocês vão ter aí a oportunidade de fazer nascer junto comigo. Mas eu já adianto vocês que é algo que vai realmente mudar totalmente os resultados de vocês. O que eu entreguei aqui para vocês agora é 1% de tudo que a gente pode saber aprofundar sobre bloqueio, sobre as coisas que travam a gente. Tanto nos resultados ali, como profissional, como terapeuta, mas os pessoais também, né? Porque a gente precisa estar bem, se fortalecer. Isso automaticamente vai refletir em todas as áreas da nossa vida e nos nossos resultados também como profissional. Eu desenvolvi um método que ele tem vários pilares. Esses pilares vão trabalhar todos os pontos. É onde tu vai conseguir transformar todo o teu conhecimento em potencial. E aí, eu peguei tudo. Eu até vou compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, que eu acredito que quando a gente visualiza, a gente consegue ter uma melhor percepção. Vai ser rápido, mas eu quero que vocês visualizem junto comigo. Eu peguei tudo que eu entregava lá na minha mentoria individual, que hoje ela custa R$8.000, e eu condensei num passo a passo, claro, prático, muito profundo, mas ao mesmo tempo muito prático.
E aí, se tu já estudou, se tu já se formou e tu trava em qualquer dos aspectos que a gente falou aqui ou em qualquer outro, entenda que nunca foi nada das faltas do resultado que tu tem, nunca foi falta de técnica. Mas excesso de bloqueios, sim. E não só excesso de bloqueios, mas a falta de clareza mesmo de quem você é. No método, eu trabalho um conhecimento ali profundo de quem tu é de verdade. Então, a gente conhece o teu temperamento, como tu funciona, todas as formas de tu ver o mundo, de tu agir, de tu reagir, de tu tomar decisões, as tuas maiores dificuldades, os teus pontos fortes. Depois tem a parte que a gente trabalha a liberação de todos os bloqueios emocionais que te impedem de agir. A gente vai trabalhar também a reconexão com a tua essência, com a tua verdade, o teu posicionamento com autenticidade, como terapeuta mesmo, essa parte profissional, e a linguagem certa para vender terapia, que é algo que a gente tem muita dificuldade. Como eu falei para vocês, vender terapia, vender uma sessão, vender a solução para uma dor, é muito diferente do que vender qualquer outra coisa. Existe um método para isso, uma estratégia para isso. E dentro disso tudo, eu separei alguns módulos que eu vou passar aqui rapidamente para apresentar para vocês. O módulo 1 é construindo a sua base inabalável para o sucesso. É onde tu vai aprender a dominar tuas emoções, aumentar o teu poder de execução, descobrir quem realmente tu é, resgatar essa essência e criar uma base sólida para todas as decisões que tu precisa na tua vida, para gerenciar as tuas emoções e para parar de ser refém do que sente. Então, para parar de paralisar diante do que tu sente. Para te ter foco, constância e clareza para te agir de forma emocional. Por quê? Porque a gente vai sentir de qualquer forma as coisas, mas o aprender a lidar com esse sentimento é o que faz toda a diferença. No módulo 2, a gente vai fundo nos bloqueios emocionais, de entender os bloqueios que te paralisam, que te sabotam, conhecer quais são as tuas feridas emocionais e, principalmente, como curar cada uma delas. Depois, a gente vai estruturar a tua rotina de uma maneira que funcione para ti. Então, parar de viver aí apagando incêndio para ter realmente uma vida, ao mesmo tempo, mais leve, mas ao mesmo tempo produtiva e que tu possa ter resultados e não viver mais ali só apagando incêndio. No módulo 4, a gente vai trabalhar também a parte da energia, né? Essa junção ali do corpo, da alma, do propósito que tu tem alinhados, para ter esse equilíbrio, né? Porque a nossa energia conta muito. E é muito importante que a gente esteja com a nossa energia boa também para poder colocar esse nosso servir no mundo. No módulo 5, tu vai aprender tudo que tu precisa para alavancar a tua carreira e acessar a tua versão empresária de sucesso, que é a maior dificuldade que normalmente as terapeutas têm, né? Então, fortalecer a tua rede de apoio, estabelecer limites, se comunicar com verdade, né? Criar aqui a tua identidade como empresária de fato. No módulo 6, tu vai aprender a te posicionar e a vender com propósito. Então, estruturar todo o teu Instagram para realmente tu atrair as pessoas certas que vão querer comprar o teu trabalho. E no módulo 7, tu vai assumir essa tua melhor versão, essa versão de uma mulher e de uma profissional confiante, com clareza, determinada. Uma mulher que realmente sustenta o sucesso que sempre sonhou. O melhor de tudo isso é que o curso, eu nem gosto de chamar de curso, tá? Todos esses módulos que eu falei aqui são gravados, sim. É um método validado, só que ele vai ter um acompanhamento de mentoria comigo. Então, além de todos esses módulos
que são aulas bem profundas, todas com passo a passo, prático, exercício, reais ali para te colocar no teu dia a dia e ter resultado, vai ter encontros ao vivo comigo, tanto de aprofundamento como também para tirar dúvidas. Todas que entrarem vão ter uma análise de temperamento individual para entender com clareza ali o seu temperamento. Vai ter suporte para dúvida, vai ter um grupo ali exclusivo para as alunas para tirarem todas as dúvidas, para trocarem experiências também. Como eu falei para vocês, somente ali, se fosse fazer o processo de desbloqueio emocional, hoje comigo seria R$8.000. Porém, aqui eu condensei tudo, muito mais além do que esse processo de desbloqueio emocional, mas eu juntei tudo que vocês precisam. A parte de autoconhecimento, de desbloqueio emocional e estratégias para crescer a tua carreira. Nas aulas de aprofundamento, eu até separei aqui alguns temas que a gente vai ter lá, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente vai ter o aprofundamento de todos os módulos ao vivo, com tira dúvida, então temperamentos, bloqueios emocionais, mas a gente também vai ter aulas de imersões sobre disciplina, sobre execução, então poder de execução. A gente vai ter imersão, que é um desbloqueio para terapeutas. A gente vai aprender a escrever conteúdos de forma persuasiva, implementação de nicho e posicionamento, como superar insegurança e desenvolver disciplina no negócio de vocês, como desenvolver o poder do convencimento, como gerar conexão com a audiência, estratégias prontas para vender mentoria e terapia, como vender através do conteúdo e produção de conteúdo estratégico. Essas aqui são algumas, mas durante ali o nosso percurso, eu também vou querer as sugestões de vocês. Por que vai ter essa proximidade de mentoria nesta primeira turma? Porque justamente, apesar de ser um método já validado, eu quero melhorar ainda mais com tudo que vocês precisarem nesse 1 ano de acompanhamento aí. Então, tudo que vocês perceberem que está faltando lá, que não tem, que vocês têm dificuldade, a gente vai incluir aqui no nosso processo. E por que eu digo que só vai ter isso na primeira turma? Porque nas próximas turmas, provavelmente, vão ser muito mais pessoas e eu não vou conseguir dar todo esse acesso que vocês vão ter. Então, tudo que eu estou colocando aqui para vocês, eu garanto para essa primeira turma. Para as próximas, eu não posso mais garantir. Aí, além de tudo isso, vão ter bônus especiais para vocês. Todas que entrarem nessas primeiras 24 horas vão receber uma imersão ao vivo, que é para acessar a mente próspera e ressignificar a relação com o dinheiro. As 3 primeiras que entrarem, além da sessão individual que todas vão ganhar, elas também vão receber um relatório completo, personalizado e com um direcionamento e estratégias ali personalizadas. Todas vão receber isso? Todas vão. Porém, essas 3 vão ter uma sessão mais individualizada e documentado tudo que a gente fizer ali. E por quê, né? Decidir por entrar agora nessa primeira turma. Primeiro, pelo motivo que eu já falei para vocês. Tudo que eu vou entregar nessa primeira turma, eu não posso garantir para as próximas. Essa proximidade, esse acompanhamento de mentoria, que é algo que eu nunca fiz. Eu fiz, sim, na minha turma de mentoria, mas elas pagaram muito mais para ter esse acesso. Vocês vão ter isso de presente. E mesmo com tudo isso, nessa primeira turma, vocês vão ter 50% de desconto. Então, o valor do programa, pensem, somente a parte de desbloqueio emocional, que custava R$8.000, e mais tudo que eu vou dar para vocês, eu condensei em R$1.997, e vocês ainda vão ter 50% de desconto.
997 e vocês podem parcelar no cartão. Só para vocês terem uma ideia, esse é o valor de uma análise de temperamento. E vocês vão ter 1 ano de acesso com tudo isso, mais a mentoria por esse valor. Basicamente, eu estou dando 10 meses de presente para vocês, porque o processo ali de análise de temperamento é 1 mês e meio. Então, vocês estão ganhando 10 meses de presente. E aí, como eu falei para vocês, né, é importante deixar claro aqui que é uma condição única, é especial para essa primeira turma, para a turma de fundadoras. Eu nunca mais vou fazer por esse valor, podem ter certeza disso. E tudo que eu vou entregar para vocês pode ser que não se repita. Por quê? Como eu falei, vocês vão construir aqui junto comigo, além de tudo que já está pronto e validado, a gente vai melhorar juntas tudo isso. Com as aulas de aprofundamento, com os tira-dúvidas que eu vou ter com vocês, e também com essa proximidade que vocês vão ter comigo de pedir auxílio, pedir ajuda, pedir direcionamento. É algo que realmente a gente só faz em mentoria, jamais assim num treinamento gravado, né? E aí, para ter certeza que vocês não vão se arrepender da escolha, vocês vão ter tempo de entrar, assistir, participar da primeira aula que a gente vai ter ao vivo de aprofundamento. Vocês já vão ter feito análise de vocês, de temperamento. Se ainda assim vocês acharem que não é para vocês, vocês têm 15 dias de garantia ali para cancelar e pedir o dinheiro de volta. E aí, eu quero dizer para vocês que não saiam do grupo ainda. Por quê? Porque lá no grupo a gente vai ter sorteio, a gente vai ter os presentes que eu prometi lá para vocês. E eu vou avisando lá sobre as vagas que ainda tem disponível. Por quê? Porque eu não consigo colocar tantas pessoas nessa primeira turma, justamente porque vai ter esse acompanhamento individual. Normalmente, um treinamento gravado, a gente pode vender aí para 100, 500 mil pessoas, que não muda nada para quem está entregando. Como eu vou entregar para vocês ali processo de mentoria junto com o programa, aí tem um certo limite para eu conseguir atender realmente vocês com essa proximidade toda. Eu acho que lá no nosso grupo o link já está disponível. Aproveitem os bônus das primeiras 24 horas. E, gente, sério, essa oportunidade que eu abri aqui para vocês hoje nunca mais vai se repetir. Lá no meu perfil, como eu falei para vocês, eu larguei um post. Eu quero que vocês vá lá nesse post, comentem lá o que acharam da aula. E aquelas 2 amigas que vocês convidaram para vir para a aula, mesmo que elas não tenham vindo, vocês vão lá nesse post e vão marcar elas também nos comentários para garantir os presentes de vocês. Quais são os presentes de vocês? Quem comentar vai concorrer à consulta de reprogramação mental. Todas que estão no grupo vão concorrer à análise de temperamento, que eu prometi lá também. E por marcarem as 2 amigas lá, vocês vão ganhar, aí isso não é sorteio, 2 documentos que eu separei para vocês. Um é um script de venda para vender sessão e mentoria, é um script personalizado para vender desenvolvimento humano, e um repertório lá de conteúdo validado que funciona também para vender desenvolvimento humano. Eu não perderia esses 2 presentes. Então, vão lá, comentem no post, marquem lá as 2 amigas para vocês não perder nada. E quanto ali ao treinamento, aproveitem. Dá para parcelar em 12 vezes, fica ali acho que R$100 por mês, e vocês nem precisam ter esse limite todo no cartão. Eu deixei já lá
disponível o pagamento inteligente. Então, se você tem ali, acho que é R$101 disponível no cartão, já consegue parcelar para pagar em 12 vezes. É o mesmo que eu estar dando de presente para vocês uma mentoria. A mentoria em grupo, ela custa R$5.000. E vocês vão ter o mesmo acesso dessa mentoria durante um ano. Aproveitem, contem comigo. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar lá no grupo, tem lá o acesso ao suporte. Vocês podem chamar lá no suporte para perguntar qualquer coisa, tanto sobre a aula de hoje, como sobre o treinamento, qualquer dúvida que vocês tenham. Estou disponível também lá no meu Instagram, no direct. E hoje, amanhã, eu vou estar inteiramente disponível só para atender vocês, para receber as alunas que entrarem, para tirar dúvidas, para ajudar vocês a acessarem, se tiver alguma dúvida, se precisarem já de algum direcionamento, e principalmente receber vocês para a gente já agendar a sessão de análise de temperamento que todas vão ganhar de presente. Isso todas vão ganhar. Eu desejo realmente que vocês, assim como a Denise um dia escolheu não andar mais sozinha e teve todos os resultados que ela teve, eu desejo que vocês venham comigo para vocês se darem essa oportunidade de terem todos os resultados que vocês desejam também. Eu vou ficar muito feliz e honrada de ter vocês comigo. Como eu falei, o resultado de vocês é o meu resultado. E nesses próximos 12 meses aí, a minha meta vai ser ver vocês terem resultado. Então, a gente vai juntas trabalhar para isso. Se alguém quiser aqui fazer alguma pergunta, podem perguntar. Podem chamar ali no chat. Se quiserem falar, a gente também libera o microfone aqui para vocês falarem. Alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação sobre a aula? Então, gente, fico disponível para qualquer dúvida que vocês tenham. Os sorteios e o aviso de quem ganhou os presentes, eu vou dar lá no grupo. E os presentes que vocês ganham, que não há sorteio, eu vou entregar para vocês lá no WhatsApp, tá? No individual. Que são os PDFs que eu prometi. Certo, gente? Ó, a Érica colocou ali. Apenas agradecer pela aula. Daiane, parabéns, adorei. Gente, isso aqui é menos de 1% do que eu tenho para entregar para vocês. Infelizmente, aqui a gente é muito limitada no tempo, né? A gente ficou aqui quase 2 horas. Eu falei muito e eu entreguei 1%. Mas dentro do treinamento, vocês vão ter um ano, não só de acompanhamento, como também o treinamento todo gravado e com muita profundidade, com realmente um passo a passo. Sinceramente, eu poderia entregar para vocês somente a parte gravada. Já estaria completo, vocês já teriam resultado. Mas eu me propus, nessa primeira turma, entregar essa profundidade junto com vocês, esse acesso realmente de uma mentoria, onde a gente vai ter encontros ao vivo, quando a gente vai estar juntas ali para realmente resolver os bloqueios, os resultados de vocês, e não só olhando para a parte de bloqueio emocional e destravar. Não, estratégias mesmo, para além, a gente vai trabalhando assim, ó, desbloqueando, mas com ação, desbloqueando, mas com ação, porque não adianta trabalhar só o desbloqueio e nem só as ações. Não adianta eu passar para vocês só estratégias, porque só estratégia, se você está bloqueada, você não vai ter resultado. Da mesma forma, se você passar pelo processo de desbloqueio e não tiver as estratégias certas, como eu falei, vender desenvolvimento humano é diferente de vender outras coisas. Então, a gente pode fazer inúmeros cursos aí de marketing digital. Vocês não vão conseguir vender igual, porque é diferente. Existe uma profundidade, existe um outro olhar para isso. Então, a gente vai construir tudo isso juntas, pegando em
todas as pontas, certo? Eu quero agradecer de coração o tempo de vocês, a presença de vocês aqui, e a gente não se despede, a gente continua juntas lá no grupo. Se precisarem, podem me chamar no Instagram. Quem entrar para o programa, amanhã, cedinho, eu já vou estar chamando vocês para a gente agendar as sessões que vocês ganharam de presente. E logo, logo, a gente já vai ter o nosso encontro, nosso primeiro encontro ao vivo, que aí sim, tem uma profundidade muito maior, eu já vou estar conhecendo vocês, sabendo quem vocês são, o que vocês querem resolver, e aí a gente vai aprofundar juntas e buscar juntas esses resultados, para depois também comemorar juntas. Eu e a Denise estamos até agora comemorando os resultados que ela teve, né, Denise? E foi muito lindo tudo isso. E eu desejo em dobro para vocês. Tudo que a Denise realizou e a gente comemorou foi tão lindo, tão emocionante para mim, que conduzi ela ali no processo, não só por ver os resultados, mas ver o quanto ela cresceu, o quanto ela amadureceu. E uma coisa que eu acho muito importante é fazer vocês enxergarem o brilho, o poder que vocês têm dentro de vocês, que muitas vezes está apagado, que vocês mesmas não estão conseguindo enxergar. Eu quero tirar todas as vendas de vocês para vocês enxergarem o valor e o poder que vocês têm, certo? Beijo no coração e até a próxima.